Você já reparou como uma pessoa negra, mesmo quando alcança espaços de destaque, muitas vezes precisa provar 2, 3, 10 vezes mais o seu valor do que um homem branco como eu e você? Esse apagamento não é apenas social, ele é um sintoma energético profundo de uma sociedade doente que ainda carrega marcas da escravidão, de desigualdade e de preconceito e que precisa se reconhecer e se curar. Eu sou Paulo Dorta e este é o terceiro episódio da nossa coluna Provocações em Sintonia. Nessa coluna, eu quero trazer sempre temas polêmicos para gerar consciência crítica e energética. E eu quero desenvolver com você conhecimento e cura para uma nova sociedade em informação. E para que essa sociedade aconteça, precisamos gerar uma nova consciência social em você, em mim e nas pessoas que nos cercam. E hoje eu quero falar sobre o apagamento da pessoa negra. E não veja isso como um mimimi. Esse apagamento é real e é um apagamento que acontece nas ruas, nos espaços de poder, nas universidades, na mídia e muitas vezes, pasme, dentro das próprias famílias. O apagamento da pessoa negra é uma ferida aberta na alma do Brasil e do mundo como um todo. Por séculos, homens e mulheres negras foram reduzidos somente à força física, foram escravizados, foram tratados como trabalhadores serviçais. A inteligência, a sensibilidade, o afeto, a liderança da negritude foram sistematicamente negados, foram tirados da sua terra, foram escravizados e mesmo após a abolição, a liberdade nunca foi plena. A sociedade deu ao homem negro a liberdade formal, mas continuou negando oportunidades, visibilidade e reconhecimento. E o mais cruel, o racismo, ele se tornou e tem se tornado normalidade. A violência virou rotina, o preconceito virou piada e o apagamento virou um costume na nossa sociedade. No Brasil, o racismo não é explícito como em outros lugares. Ele é silencioso, sutil e é usado de forma mascarada. Olha só, depois da Lei Áurea, os escravos foram deixados à própria sorte, sem dinheiro, sem casa, sem saber viver naquela sociedade e ser aceitos como pessoas livres, e eles não eram valorizados, e de alguma forma a sociedade atual também não os valoriza. A atual sociedade vibra no olhar que desconfia, no portão que não se abre, no currículo que é descartado, vibra na energia da exclusão. No homem negro, homens negros ganham, na média, menos que homens brancos, mesmo exercendo a mesma função. Na política, a presença negra ela é mínima em um país de maioria negra. Na mídia, os papéis de destaque ainda são uma maioria reservada a homens brancos. E no cotidiano, o homem negro é observado, vigiado, questionado, como se precisasse o tempo todo se justificar e justificar por estar em determinados lugares. Eu, pessoalmente, eu vivi e vivo situações assim ao lado do meu companheiro. Ele é um homem negro não retinto, ele é um homem mais claro, moreno. E todas as vezes que viajamos dentro do Brasil ou fora, passamos pela vistoria de forma diferente. Eu passo tranquilamente e ele não. Ele é parado, ele é revistado, ele é questionado. Muitos dos seus itens de higiene são descartados. Itens semelhantes aos meus que nem foram vistos. E eu confesso que eu sinto violentado junto, porque quando o olhar da desconfiança recai sobre ele, a injustiça vibra também no meu campo energético. Vibra e deveria vibrar no campo de todos nós, negros ou não. Isso não acontece apenas com pessoas comuns. Barack Obama, primeiro presidente negro dos Estados Unidos, mesmo sendo reconhecido como um grande estadista, até hoje muitos insistem em reduzi-los à própria cor. Machado de Assis, um dos maiores escritores da literatura mundial, por muito tempo foi retratado com a pele embranquecida em livros e ilustrações. E olha só, no esporte, o Vini Júnior e tantos outros atletas negros ainda enfrentam ofensas racistas dentro dos estágios, isso diante das câmeras, e isso no século XXI. Nesse caso, não é somente o apagamento, mas a desvalorização e diminuição da pessoa negra. Energeticamente, o apagamento da pessoa negra é uma redução de frequência vibracional, não só da pessoa negra, mas da frequência energética e vibracional planetária de todos nós. É como se a energia da humanidade tivesse uma parte da sua vibração silenciada. Somos todos parte de um todo chamado humanidade. Expurgar uma parte é fragilizar o todo. A presença do negro traz potência, ancestralidade, sabedoria e ritmo. Muitos desprezam a cultura negra, mas ela é muito antiga, é muito forte e ela é muito rica. Quando essa energia é reprimida, o campo coletivo perde vitalidade, perde cor, perde pulsação e perde energia. Quando isso acontece, a humanidade adoece, a humanidade está doente.
estamos descartando um de nossos órgãos vitais. Apagar o negro é como tirar nossos pulmões ou uma de nossas pernas. É pintar um quadro, uma paisagem com menos cores. Valorizar somente a branquitude é pintar uma paisagem com somente tons de branco. É como compor uma música sem usar todas as notas. É amputar parte da criação. Quando a sociedade decide conscientemente ou não quem pode aparecer e quem deve ser calado, ela adoece. A humanidade precisa da diversidade de vibrações, de pessoas brancas, negras, de pessoas amarelas e vermelhas. Negar uma dessas cores é negar parte de si mesmo. E pelo que eu tenho visto, não é somente o negro que está sendo apagado, também o vermelho, e também o amarelo. Quantas pessoas negras existem no seu círculo social? Quantos desses estão em posição de decisão e não apenas de execução? Quantas vezes você notou o incômodo de uma pessoa negra em um espaço ou uma loja onde a sua presença é questionada? Quantas vezes você ficou em silêncio diante de uma situação racista ou de uma piada marota, mesmo sentindo e sabendo que aquela situação era errada? O apagamento racial é coletivo e não se desfaz apenas com leis. Ela se desfaz com consciência, com presença, com escuta, com reconhecimento. A verdadeira igualdade começa quando deixamos de enxergar o negro como exceção e passamos a vê-lo como parte essencial da humanidade, como o espelho da nossa própria alma. Apagar o negro não é apenas apagar uma pessoa, é apagar uma história, uma memória, uma ancestralidade inteira. É cortar o elo entre o passado e o futuro. É diminuir a energia de nós enquanto humanidade. Atualmente, a humanidade está descobrindo que a África negra não é um país atrasado, mas um país de grandes civilizações e muita política e filosofia. Estão descobrindo que reinos e batalhas foram e são tão grandes e importantes quanto as europeias. Foram batalhas travadas em África que a gente não tem noção. Estamos começando a ter esse conhecimento. Você sabia disso? Nossa sociedade, nossa história, toda ela é fundamentada na sociedade europeia. Nós fomos, durante anos, desvalorizando o Oriente e o Ocidente. E é preciso mudarmos essa realidade. Se queremos uma nova sociedade que está se formando, precisamos curar o apagamento racial. Precisamos abrir espaço para olharmos mais, reconhecer, integrar, honrar e permitir que todas as cores voltem a brilhar, tanto no Oriente, quanto no Ocidente, como em África. Precisamos entender que o homem negro, o indígena, o amarelo, quando são silenciados, o mundo fala mais baixo. Mas quando eles são reconhecidos, o planeta vibra mais alto e suas músicas, cores e alegria iluminam a alma da humanidade. Esse foi o terceiro episódio do Provocações em Sintonia. Se essa reflexão ressoou em você, compartilhe, comente, provoque junto comigo, porque conhecimento e cura não existem para ficarem guardados, eles existem para formar uma nova sociedade. Até o próximo encontro e deixa aqui a sua opinião, eu terei muito prazer em dialogar com você, com a sua raça, com a sua cor e com a sua cultura.